E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, o seu professor de física aqui do Não Perca a Cabeça. E hoje, aula 27, um dos principais conteúdos que a gente tem no Enem, uma das principais ideias, um dos principais contextos que a gente tem aí, que é a relação da associação de resistores. Pessoal, quer estudar alguma coisa pro Enem que pelo menos vai ter duas questões? Estuda circuitos e isso aqui, certo? Isso tem pelo menos duas questões em todos os Enem, é um dos principais assuntos que a gente tem, uma das partes mais importantes aí, beleza? Sossegado, pessoal? Então a gente vai conversar com os resistores se associam, vamos conversar sobre os geradores elétricos e trocar bastante ideia aí, legal? Show, então, pessoal, bora conversar um pouquinho aqui. Primeira coisa, a associação de resistores, elas é feita dentro do circuito elétrico. Não sabe nada sobre circuito elétrico? Assiste a nossa aula passada, que lá eu estou explicando tudo que a gente precisa saber sobre essa parte importante dentro da física aí, certo? Então, o circuito elétrico, ele vai ter alguns elementos, certo? Os elementos do circuito. E esses elementos do circuito são quem? É simbólico, pessoal. Você vai ter que olhar o símbolo e assimilar e relacionar isso. Esse símbolo é o quê? Uma barrinha grande, uma menorzinha, é a diferença de potencial. Essa subidinha e descidinha é a resistência. Duas barrinhas paralelas de tamanho igual, capacitância, um capacitor, certo? Temos aqui uma linha que junta com uma linha, vira uma linha só, vira três linhas. Eu falo fios se unindo ou se separando. A gente chama esse pontinho que a gente tem aqui no meio de nó. E a gente vai ter regras para essas situações que a gente fala sobre os nós, certo? E o fio, só ele sozinho, isso aí é um fio que é como a gente representa o material condutor que a gente está fazendo no circuito, ok? Então, pegou os elementos do circuito, viu aí, super simples, super sossegado, sem muito segredo. Fica ligado nisso, para não confundir os elementos durante o circuito. Então, a gente vai aprofundar aqui nos resistores. Os resistores, eles podem estar no mesmo fio ou em fios diferentes. Isso vai trazer certas propriedades, certas ideias aí. E os tipos de associações são baseados na forma em que esses resistores estão colocados ali entre os fios. Se a associação em série é no mesmo fio, tá no mesmo fio, vai passar a mesma corrente elétrica neles, mas a diferença de potencial vai ser diferente. Ele vai perdendo um pouquinho de energia em cada resistor que ele passa, ok? Então, como que eu vou determinar um resistor equivalente, um resistor, uma simplificação? O que eu falo nessa simplificação é o que, pessoal? Eu tenho aqui esses três resistores. O resistor equivalente seria um resistor só que equivale por esses três. E esse resistor equivalente, se ele estiver em série, ele é feito pela soma de todos os resistores que estão em série ali. Então, se eu tenho R1, R2 e R3, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. De forma simples, de forma sossegada aí essa parte. De boa? Viu aí? Sem muito segredo. Por que a gente usa isso? Por que a gente faz as coisas dessa forma? Porque muitas vezes a gente tem que achar um resistor equivalente para poder jogar na primeira lei de Ohm, certo? Para poder jogar nessa ideia na primeira lei de Ohm aqui. Então, essa resistência pode ser a resistência equivalente que a gente determinou naquele circuito. Por isso que é importante, por isso que é relevante aí a gente ficar ligado, a gente ficar esperto quando a gente vai conversar sobre essas situações. Ok, pessoal? Sossegado, de boa aí? Viu que não tem segredo, uma relação bem simples que a gente tem. É só somar, acabou, certo? Soma todos os resistores que você tem quando eles estão no mesmo fio. Quando eles estão em fios diferentes, quando tem nós entre esses resistores, a gente afirma que eles estão em paralelo, certo? Então vocês podem ver que a gente tem a representação dos nós aqui. A gente tem um nó aqui, tem um nó aqui, tem um nó aqui, um outro nó aqui. Certo? Isso aqui não é nó, isso aqui é a dobra do fio. Isso aí é outra coisa importante, que você pode que o fio, ele é maleável, certo? Então você consegue dobrar ele, você consegue fazer algumas coisas. Nó são a união entre fios. Existem certas regrinhas com nós aí que eu já vou falar. Certo? Se esses resistores estão em fios diferentes, a gente afirma que aquilo é uma relação em paralelo.
certo? E então, como que vai ser determinado a resistência equivalente se eles estão associados em paralelo? Com o inverso da soma, certo? O que é o inverso da soma? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então você vai ter que saber regras de MMC para você conseguir resolver isso, ou apenas regras de MC, um múltiplo comum você consegue resolver também de forma sossegada aí. Mas uma coisa importante, pessoal, que a gente chama isso de lei de Kirchhoff, certo? Que ele fala o que dentro dessa ideia que a gente está conversando aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente trocar uma ideia. Essa relação da lei de Kirchhoff, ela vem falar o que? Principalmente a chamada a lei dos nós. A lei dos nós, ela vai relacionar como que a gente interpreta, como que a gente analisa a corrente elétrica que percorre os fios. Vamos pensar que a gente tem exatamente essa situação aqui, ó, certo? Eu tenho dois fios que vão unir virando um fio só. Nesse fio eu tenho uma corrente I1, vamos chamar de I1 aqui, I1, aqui eu tenho uma corrente I2 e aqui eu tenho uma corrente I3. Então qual que é a relação matemática existente nessas correntes para a gente conseguir analisar e resolver essa situação? A lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff, fala o quê? Que I1 mais I2 é igual a I3, certo? Essa é a lei dos nós. Todas as correntes que passam, que vêm de um fio e vão para outro, elas têm que se manter constantes. Então o I3, como ele foi a união desses dois fios I1 e I2, ele é a soma deles, certo? Fica ligado nisso, porque isso vai ajudar vocês a resolver muitas questões, muitas situações aí. Show de bola? Sossegado essa parte, né? Mas só que uma coisa, professor, cai mais em série ou em paralelo? Pessoal, eu vou contar pra vocês que, na verdade, nenhum dos dois cai muito. Sabe qual é o tipo que mais cai em qualquer vestibular, em qualquer prova externa que você fazer? É um tipo especial de associação, que é chamado de mista, certo? É a associação mista. E como que é feita a associação mista? Vamos lá, a gente tem um circuito normal, certo? A gente tem um resistor aqui, a gente tem outro aqui, a gente tem outro aqui, e o circuito nosso ele encerra aqui, cara, certo? O que eu tô falando é o que? A gente tem um resistor, o resistor 2 e o resistor 3. Isso é uma associação mista, porque a gente tem uma região que está em paralelo, uma região em paralelo e uma região em série. Então a gente vai ter que fazer isso de uma maneira ordenada e aí vai de vocês. Vocês com a prática nos exercícios, com as análises, com os conceitos e os aprendizados que vocês têm aqui com a gente, vocês têm que saber o que vocês fazem primeiro. Vamos só analisar aqui, temos simplesmente aqui. Esses dois resistores estão em paralelo, certo? Paralelo. Eles vão formar uma resistência equivalente, redesenhando o circuito aqui, eles vão fazer uma resistência equivalente, certo? Que ela vai chamar REQ, certo? E aqui é o R1 do mesmo jeito. E agora, esse R1 com a resistência equivalente, que esses dois aqui, esses dois resistores se tornaram essa resistência, certo? Esses dois, eles estão associados agora em série. Porque eles estão no mesmo fio. Essa que é a ideia, essa que é a jogada aí, pessoal. Isso que vocês precisam ficar super ligados aí, ficar super de olho nisso, porque essa ordem que você faz muita diferença. Qual que é a dica de ouro? Começa o circuito de dentro para fora, certo? Então, regiões que podem ser regiões mais internas como essa, para regiões mais externas do circuito. Essa é a dica que eu dou para vocês na ordem de sequência de quem resolve primeiro. Porque você tem que tentar simplificar o circuito. E para isso, pessoal, desenha várias vezes e várias, certo? Fica ligado nisso. Show de bola? Vou organizar a lousa aqui pra gente e já já a gente volta. Piscadinha de olho pra vocês. Pessoal, dando sequência aí agora, vamos lá pra segunda lousa aqui na aula 27, a relação de geradores elétricos, tá? Geradores elétricos, pessoal, o que é um gerador elétrico? Vamos lá. Energia não elétrica é passada por gerador e ele vai fazer a energia elétrica, certo? Mas só que o gerador ele vai ter uma energia dissipada aí. Então o gerador ele vai transformar uma energia,
que não necessariamente é elétrica, pode ser uma energia mecânica, energia química, no caso da pilha, em energia elétrica, certo? Mas só que ele vai perder uma parte dessa energia, porque é assim que as coisas funcionam. A gente tem forças dissipativas aí, e a força dissipativa que a gente tem é o efeito Joule, que a gente já conversou anteriormente. Certo? Então a gente vai ter uma equação característica desse gerador. Então o gerador, e essa equação ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, como que funciona ele. O gerador ele vai gerar o quê? Exatamente, uma tensão, certo? E essa tensão, como que ela funciona? Ela é a partir, ela vai ser igual a uma força eletromotriz, tá? Esse epsilon maiúsculo aqui que a gente tem, pessoal, ele significa pra gente força eletromotriz, certo? E o que é essa força eletromotriz? É ela que vai energizar o elétron. Simples exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui os elétrons, tá? Então, pensa aqui em duas pessoas, uma está numa parte mais alta, a outra está numa parte mais baixa, certo? Certo? Esse carinha de baixo fica jogando bolinhas lá para baixo. Esse carinha de cima joga a bolinha lá para baixo. Então a gente vai ter um monte de bolinhas aqui. Você concorda que uma hora as bolinhas desse cara que tem em cima vão acabar? Mas só que o que acontece? Esse cara que está aqui embaixo, ele vai pegar algumas bolinhas e jogar de novo aqui para cima. Sacou? Esse cara aqui é a força eletromotriz, certo? É o cara que vai pegar o elétron e jogar pro jogo de novo, certo? Ele que vai colocar o elétron na jogada no circuito de novo para fazer as coisas acontecerem. Esse é o tchan da questão. Essa que é a grande jogada que a gente tem aí. Show de bola? Sossegado. Então, pegou quem que é a força eletromotriz. Então, a gente vai ter uma força eletromotriz. Esse errinho aqui, pessoal, ele é de resistência. Mas ele é um tipo especial de resistência chamado resistência interna. Certo? Ela é a resistência interna. Esse ele é a força dissipativa que a gente tem que fazer o desconto para gerar energia. É o que a pilha gasta de energia com ela mesma. Se você deixar o seu telefone carregar ele e deixar ele desligado, guardado durante o tempo, ele não vai acabar a pilha mesmo estando desligado? Porque a bateria dele tem uma resistência interna. E essa resistência interna faz ele gastar essa energia, faz ele gastar essa quantidade de energia aí dessa forma. Então você tem que ficar ligado. Então o exemplo é o quê? Entre um ponto condutor A e um ponto condutor B, eu vou fazer como se fosse uma pilha para vocês. A gente vai ter a resistência interna e a força eletromotriz. E quando você coloca isso no circuito, isso vai gerar a diferença de potencial, a tensão, a energia necessária para fazer aquele circuito acontecer. Viu aí que interessante? Viu aí que legal essa situação, pessoal? Por isso que é sempre importante a gente ficar ligado, a gente ficar esperto, a gente ficar de olho com o que está acontecendo aí. Fica ligado quanto a isso, pessoal. Isso aí é uma relação muito importante que a gente tem. Os geradores elétricos, eles têm essa equação característica aqui. E isso é importante para a gente relacionar certos conceitos. Ok? Então, caracterizou, a gente fez as características aí de cada um dos elementos do circuito elétrico. Então, fica ligado nisso. Então, a força eletromotriz, ela é a energia pura que entra nele. Ela vai perder um pouco de energia devido à resistência interna e isso vai ser determinado por quem? A corrente que está passando nesse sistema, para aí você poder gerar essa diferença de potencial. Então você já deve ter visto, principalmente em controles remotos, que você coloca mais de uma pilha. Então essas pilhas, que são os geradores elétricos nossos, elas podem ser associadas, tornando uma maior potência, uma maior tensão. Isso vai depender do tipo de associação que ela vai ter ali. Então vamos analisar quais são os principais tipos de associação desses geradores que a gente tem. Então a gente vai ter a associação em série, certo? A associação em série é quando um gerador está do lado do outro, certo? Eles estão em sequência, vamos dizer, no mesmo fio, no mesmo material condutor, ok? Então eles estão no mesmo fio. Então o que vai acontecer? Você vai somar as forças eletromotrizes. Então você vai ter uma maior tensão nessa situação, você vai ter uma maior energia, tipo, se você tiver duas pilhas de 3 volts cada uma e colocar uma em série com a outra, você vai ter uma tensão total de 6 volts, porque a energia
força eletromotriz, ela é somada, mas a sua resistência interna também. Então, além de uma maior energia, de uma maior tensão, você vai ter uma maior resistência, certo? Então, quando você quer aumentar a tensão do sistema, você pega os geradores e associa eles em série. Essa que é a grande dica, essa que é a grande jogada aí. Sossegado, de boa? Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Beleza, então. A outra situação que a gente tem é a relação em paralelo. Em paralelo é aquela mesma jogada. A gente tem eles em fios diferentes, certo? A gente viu no começo da aula que a gente vai ter nós entre estas situações aqui. A gente vai ter situações que tem esses nós. Então, se eles estiverem em fios diferentes, a força eletromotriz equivalente vai ser a força eletromotriz. E a resistência interna equivalente vai ser a resistência dividido pelo número de geradores que você tem. Mas aqui a gente tem um adendo muito importante. Isso só vai funcionar se esses geradores tiverem a mesma força eletromotriz, tiverem a mesma tensão, se eles forem iguais. Se eles forem diferentes, ferrou. Você não consegue fazer, você não consegue aplicar essas regras. Se for diferente, não dá. Eles têm que ser com valores iguais. Isso aí é uma relação muito importante que a gente tem, ok? Então, para eu conseguir associar em paralelo, essa força eletromotriz, esse gerador com esse gerador, eles têm que ser idênticos, ok? E quais são as vantagens de uma associação em paralelo? A gente vai ter a menor tensão, uma maior corrente e uma maior potência dentro desse sistema em paralelo. Onde em série, uma das vantagens é uma maior tensão, um aumento da tensão do sistema. A relação dos geradores, pessoal, ela parece ser complexa, mas ela é simples. Ela é uma relação principalmente em uso cotidiano. A gente usar pilhas, usar baterias, isso ajuda a gente a entender um pouquinho. Só para vocês entenderem, contextualizando mais um pouco, como que é utilizado a relação dessa energia dissipada, quando deixa um carro muito tempo desligado, a bateria ela falha. O termo utilizado é ela arria a bateria, ela perde a força dela. Por quê? Porque ela está dentro de um circuito que está gastando energia com ela mesma, mesmo com o carro desligado. Então isso aí são algumas intenções, algumas situações que a gente tem do cotidiano que é importante a gente relacionar. Então fiquem ligados, fiquem espertos com isso. Pessoal, sossegado? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa? Deixa na caixa de comentários. Bora lá interagir. Vamos conversar bastante sobre isso que a gente está estudando aqui. Esse conteúdo, pessoal, de associação de resistores, de geradores elétricos, são os principais assuntos que caem no Enem sobre a forma de vários contextos aí. Isso é importante que 2 anos atrás caiu um exercício sobre células solares que tinha uma ideia de geradores por trás, que ela não deixa de ser um gerador elétrico. Então, fiquem ligados, fiquem de olho, tamo junto aqui no Não Perca a Cabeça, professor Yuri com vocês. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau. Valeu!